Amados irmãos, boa noite. Que a paz seja com todos. Espero que todos estejam bem dentro do possível. E se algum irmão tiver em alguma dificuldade, é só entrar em contato. Essa noite vamos meditar na carta de Paulo aos Efésios. Essa é uma das cartas que Paulo escreveu quando estava preso. Assim também foi com Filipenses, ele estava preso, Colossenses e Filemão, cartas escritas da prisão. Irmãos, sabemos que a prisão em si não é algo bom, mas no caso de Paulo aqui gerou coisas boas. Essa carta, por exemplo, que é um corpo doutrinário, uma carta que tem um corpo doutrinário maravilhoso, que tem edificado a igreja todos esses séculos. Uma carta inspirada pelo Espírito Santo. Será que essa carta estaria escrita se Paulo não estivesse preso? É uma pergunta a se fazer. Sim. Por ele estar preso e não poder estar lá na igreja, estar com a igreja, ele escreveu a carta. Não sabemos as outras cartas que ele escreveu, não estando preso, mas essa aqui e as que eu citei, foi quando ele estava preso. E da prisão surgiu essa bênção dessa carta. E nós vamos meditar em alguns versículos dela, ao longo dos domingos, e vamos ver quão grandioso é o nosso Deus. Irmãos, começando no versículo 1, Paulo, o autor da carta, se dirige à igreja. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Irmãos, e quando vemos esse nome aqui, quem diria? Lembramos quem era Paulo, perseguidor da igreja, um homem blasfemo, torturava os crentes, era Saulo, o orgulhoso, cheio de si, torturava quem ele visse pela frente, levava preso. Ele votou na morte de Estevão, estava lá segurando as vestes quando apedrejavam Estevão. Ele mesmo fala que votou na morte dos crentes. E de repente vemos aqui Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, perseguidor, se tornou um arauto do Evangelho, um missionário, um enviado, apóstolo é enviado, um mensageiro de Jesus Cristo a quem ele perseguia. Ah, amados, que poder tem o nosso Senhor Jesus Cristo. O perseguidor se tornou um perseguido. Que poder ele tem. Que amor, que graça. Graça, irmãos. A salvação é pela graça. Essa palavra graça vai aparecer aqui na carta várias vezes. Paulo se gloriava na graça porque ele não merecia ser salvo. Ah, meus irmãos, ele diz em 1 Timóteo, o pior dos pecadores, mas o Senhor teve misericórdia dele, graça, e o salvou. E vemos aqui agora ele, Paulo, escrevendo uma carta à igreja, um mensageiro do Senhor, um amado pela igreja. Irmãos, o nosso Deus é um Deus de milagre, um Deus de poder, um Deus de amor e misericórdia. Há alguém de quem você já desistiu de orar? Alguém da sua família? Alguém da vizinhança? Você já desistiu, não ora mais, não pede mais por essa pessoa? Há alguém tão difícil assim? Não há ninguém. Para Deus todas as coisas são possíveis. Há alguém na sua família que está desviado há meses, há anos. Sim, o Senhor é todo poderoso, Ele pode transformar todas as coisas.
Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível. Paulo, quando lermos sempre, irmão, e olharmos esse nome, batermos o nome ali, lembremos disso. O nosso Deus é o Todo-Poderoso da terra. Irmãos, esse milagre que aconteceu com Paulo, aconteceu com vocês, aconteceu comigo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, servo de Jesus Cristo. José, servo de Jesus Cristo. Coloca o teu nome, irmão. Coloca o teu nome aí. O milagre aconteceu na sua vida também. Servo de Jesus Cristo. Ah, que nome! Que nome maravilhoso! O nome que é sobre todo o nome. Foi Ele que operou na vida de Paulo. Era Saulo, e o Senhor apareceu a ele naquela estrada de Damasco, em que Paulo ia enfurecido. Ele não estava com o coração mole, quebrantado, aberto ao Evangelho, não, fechado. Respirava ameaças, sangue, completamente endurecido, enfurecido. E o Senhor da graça, o Senhor do amor, o Senhor da misericórdia, interrompeu a viagem de Saulo. Interrompeu a viagem de Saulo, entrou na vida de Saulo e mudou, transformou todas as coisas. Assim foi conosco, estamos no nosso caminho, na nossa estrada da perdição, completamente distantes de Deus, separados de Deus. Não conhecíamos o Senhor e Ele veio. Jesus Cristo, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, nós, servos de Jesus Cristo. Quem diria, hein? Quem diria você um crente? Quem diria eu um crente? Quem diria você um servo de Deus? Quem diria? Mas Deus faz tudo isso. Ele fez com Paulo, Ele fez conosco. Jesus Cristo. Olha, que nome maravilhoso. Nome sobre todo nome, nome glorioso. Bendito seja o Senhor Jesus Cristo, que nos transformou, todos nós que éramos Saulos e agora somos Paulos, para a glória de Deus. Louvado seja Deus, irmãos. E agora ele continua, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. A vontade de Deus. Pela vontade dele, irmãos, sabemos bem o que ele ia fazer lá em Damasco, pegando aquela estrada de Damasco. O que ele ia fazer por sua vontade. Sua vontade estava cativa do pecado, cativa de Satanás, mas Deus o libertou. Foi a vontade de Deus na vida dele salvá-lo, transformá-lo. Assim também foi a vontade de Deus em nossa vida. Somos o que somos, meus irmãos, pela vontade de Deus. Por isso que nós sempre colocamos em primeiro lugar a vontade de Deus. Seja sempre feita a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Às vezes não entendemos. Se pensarmos dentro de nós mesmos, irmãos, e vivêssemos na época de Saulo, entenderíamos o que Deus fez na vida de Saulo. Foi até difícil para a igreja na época recebê-lo no meio da igreja. Estavam desconfiados. A vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Sim, tudo que acontece nesse planeta está debaixo da vontade de Deus. Meus irmãos, confiemos em Deus. Sim, devemos confiar em Deus em todo o tempo. Sabemos que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Aquele hino, né? Eras indigno, mas escolhi-te. Você era indigno, eu era indigno,
mas foi a vontade dele nos escolher, nos salvar. Que bênção gloriosa! Apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. O mesmo Deus que disse: haja luz, no meio do caos que era o planeta, a terra sem forma e vazia. A terra era sem forma e vazia. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Ele disse: haja luz, e colocou ordem no caos. Foi o mesmo Deus que entrou na nossa vida pela sua vontade, a vontade de Deus. Ele entrou em nossa vida, o caos da nossa vida, e transformou tudo. Transformou tudo por sua vontade soberana, graciosa, maravilhosa, amorosa. Louvado seja Deus. Irmãos, por isso que eu disse, confiemos em Deus e não percamos a esperança de que Deus pode salvar qualquer pessoa. Não existe pessoa que Deus não possa salvar. Assim como Ele fez conosco. Era impossível, irmãos, sermos crentes. Era impossível sermos crentes. Todo crente é um impossível de Deus. Pela vontade de Deus. Nesse momento que vivemos, as pessoas estão desesperadas. Muitas não sabem o que fazer. Medo da morte, medo do vírus, medo disso, medo daquilo. Saem correndo para tudo quanto é lugar, para comprar álcool e gel, para fazer isso, para fazer aquilo, para comprar medicamento. Essa semana foi anunciado aquele medicamento que possivelmente pode vir a curar. Pessoas correram para as farmácias. Estão desesperadas. Irmãos, nós temos a resposta para que eles sejam salvos eternamente. Muitas oportunidades vão surgir. Estão surgindo de nós testemunharmos. Sim, Deus tem os seus propósitos e nós sabemos o que Deus pode fazer. Então não perca a esperança a respeito de ninguém. Muitos corações podem vir a ser amolecidos na aflição desses tempos. E aquelas pessoas que achamos que jamais Deus pode transformá-las, como fez com Saulo e fez conosco também. E seguindo o versículo, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso. Ele vai falar duas coisas sobre nós crentes. Ele vai dizer que somos santos e fiéis mais à frente. Santos. Sim, essa carta foi enviada aos santos. Quem são os santos? Os crentes, os filhos de Deus, aqueles que foram separados por Deus. A palavra santo significa separado, santificado, tirados do mundo, tirados do meio de toda a corrupção, da imundície que há nesse mundo, de depravação, de sujeira, de trevas. Fomos separados pela vontade de Deus. Ele foi até nós, Jesus Cristo, o bom pastor. Nós éramos ovelhas desgarradas. Ele foi até lá, nos salvou, nos colocou no seu ombro e voltou e nos levou para o aprisco, para a igreja. Nós somos os santos, os separados da corrupção que há no mundo, da contaminação que há no mundo. Que glória é ser filho de Deus, que glória é pertencer à igreja do Senhor, aqueles que Ele chamou pela sua vontade, que Ele salvou. Aos santos. Você é um santo, irmão. Eu também sou um santo, separado. Paulo usará essa palavra mais à frente depois. Nós vamos falar sobre isso, sobre a questão da santidade. Santidade, mas somos os santos que estão em Éfeso. Bem, se fosse hoje, aos santos que estão em Nova Iguaçu, ou vamos colocar um bairro, né? Éfeso era uma cidade, vamos colocar bairro. Aos santos que estão em Cerâmica, a nós.
E a outra palavra que ele usa para nós é fiéis em Cristo Jesus. Uma carta enviada aos santos que estão em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus. Fiéis. Tem alguns sentidos. Fiéis, mesmo em tempo de perseguição, Paulo estava preso, mas permaneceu fiel. Fiel ao seu Salvador, ao seu Senhor. Então, fiéis em tempo de perseguição, mas fiéis também tem a ver com fé. E crentes em Cristo Jesus, que creem em Cristo Jesus, que tem a ver também um outro sentido, confiança, fidelidade, fiel, que crê, que confia em Cristo Jesus. Confiança, irmãos, confiemos no nosso Senhor, aquele mesmo Senhor que entrou na sua vida de maneira miraculosa, espantosa, inesperada. Você jamais imaginou antes, jamais imaginaria. Quem diria? Quem diria? E hoje você é um santo, um separado, um filho de Deus. Confia nele, confie nele, confiemos nele. Confiemos naquele que nos ama profundamente, irmãos. Fiéis em Cristo Jesus. A vocês, graça, favor, a bênção de Deus está sobre vocês, mesmo não merecendo, é graça, é favor imerecido. E paz, paz, a paz que só Ele dá, o mundo não tem, nós temos. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, a minha paz é diferente. A vocês graça e paz da parte de Deus, o Criador, o soberano, o eterno, aquele que existe desde todo sempre, que não é pego de surpresa por nada, Ele que controla todas as coisas. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Nós somos filhos de Deus, nosso Pai. Ele é nosso Pai eterno, perfeito, santo, e que nos aguarda, nos guarda e nos aguarda na eternidade. Somos os herdeiros de Deus. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Como Paulo ama citar Deus, Pai, Jesus Cristo. Quantas vezes apareceu somente nesses 2 versículos? Jesus Cristo, Deus, Deus, Jesus Cristo. Irmãos,